Olá, galerinha do sexto ano. Então, vamos aqui começar aprender um pouquinho sobre ângulos, tá? Então, a matéria de ângulos começa lá na página 98 da apostila, certo? E nós vamos recordar aqui o nome dos ângulos. Então, ó, presta muita atenção que a gente usa bastante isso aqui, tá bom? Então, o primeiro ângulo que a gente tem é o nulo. O ângulo nulo é o ângulo que não tem abertura. Ó, ele não tem a abertura, é uma linha em cima da outra, certo? Então, o ângulo nulo é o mesmo que ângulo zero. Faz de conta? Não tem a abertura, não existe o ângulo, tá? Depois do ângulo nulo, nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Qualquer abertura menor do que 90. 90 graus é esse retinho aqui, ó, que a gente chama de ângulo reto. Então, todo ângulo que for menor do que 90 graus, a gente chama de agudo, tá? Depois, nós temos o reto, que nós já falamos sobre ele. O ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. E como que eu sei que é um ângulo reto? Eu sei que é um ângulo reto por essa marcação aqui, ó. Essa marcação tem que aparecer, tem que existir, para que seja um ângulo reto, tá bom? Depois do ângulo nulo, agudo e reto, nós temos o ângulo obtuso. E o que significa obtuso? Significa que ele é maior do que 90 graus. Então, qualquer ângulo que tenha essa abertura maior do que 90 graus, então, ó, qualquer abertura que venha para cá, ele será um ângulo obtuso, tá bom? Bom, e o último que nós temos, o último ângulo que nós temos, é o raso. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Ele é uma meia volta, é uma metade. Se ele abrir a outra metade, ele vira um ângulo de 360 graus. Então, o ângulo raso é exatamente 180 graus, tá? Então, nós faremos alguns exercícios sobre ângulos, para que vocês deem o nome do ângulo, igual a gente já viu nas primeiras aulas de geometria. E fora dar o nome do ângulo, a gente ainda vai ter que classificar como raso, reto, nulo, tá bom? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Esse exercício está na página 101. E ele pede assim, ó. Nomeie 6 ângulos formados pela figura, que tá aqui, usando a notação das 3 letras. A notação das 3 letras é aquela que, por exemplo, eu quero nomear esse ângulo aqui, ó. Então, o nome dele vai ser A, B, C, com o chapeuzinho no B, tá? Outro ângulo que eu posso nomear, esse ângulo aqui, ó, esse pequenininho. Então, seria A, C, B. Ok? E do outro lado, eu posso dar também, é um ângulo também? Sim. Outro ângulo aqui, ó. A, C, D. Sem esquecer que onde tá o ângulo é a letra que fica no meio. E essa letra do meio tem sempre um chapeuzinho. Agora, reparem, tem um outro ângulo aqui, ó, que é esse aqui, ó, o grandão, que pega as duas linhas aqui, ó, vai dessa linha até essa. Como ficaria o nome desse ângulo grandão? B, C, D. Certo? Então, o exercício quer que você, esse exercício 1,
quer que você nomeie 6 ângulos que estão aqui. Eu já coloquei o nome de 4. Ele quer que você dê o nome de 6, tá bom? Então, sejam criativos. Tentem descobrir outros nomes aí. Se descobrir mais, pode pôr mais do que 6, tá bom? Esse exercício não pede, mas, por exemplo, se a gente fosse classificar como raso, reto, agudo, esse exercício não pede, tá? É só pra gente treinar um pouquinho. Então, por exemplo, o ângulo ABC, que é o primeiro ângulo que a gente nomeou lá, esse ângulo aqui, ele seria um ângulo reto. Ele faz um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Agora, esse ângulo aqui, ó, ACB, que é o segundo ângulo que a gente marcou. Esse ângulo ACB, ele é um ângulo agudo. Ele é menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo, tá bom? Essa parte aqui que nós estamos fazendo não precisa fazer no seu exercício, mas quem quiser fazer, pode fazer que ajuda, certo? Tudo bem? Bom, então, lá na página 103, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos de visão. Então, onde a gente usa o ângulo no nosso dia a dia, principalmente? Bom, quando a gente vai montar, por exemplo, um local para shows, reparem o seguinte, aqui está o palco. Olha onde está o camarote. E, geralmente, o camarote é um dos lugares mais caros que tem numa plateia de show. Por que o camarote fica longe do palco, ao invés de ser a primeira coisa perto do palco? Simples, porque o nosso ângulo de visão, ele é influenciado pelo quão perto ele tá, pela distância. É a mesma coisa de cinema. Alguém já foi ao cinema e sentou no primeiro banco, na primeira fila do cinema? A gente sai de lá até com o pescoço doendo. Por quê? Porque a gente está muito próximo da tela, e por estar muito próximo, quem está mais longe está vendo muito melhor do que a gente, que está lá na primeira fila. Então, o nosso ângulo de visão influencia muito nisso, tá? Outra curiosidade que a apostila trouxe é como funciona uma lente de câmera. Olha só, quanto mais grossa é a lente, menor é o ângulo de visão, o ângulo aproximado que ela pega. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma lente de espessura 4 milímetros, eu consigo tirar uma foto bem de pertinho, porque o ângulo dela é bem grandão. Se eu tenho uma lente de espessura 16 milímetros, que é muito maior do que a primeira que eu dei o exemplo, eu preciso tirar a foto bem de longe, porque o ângulo de visão dela é bem pequenininho. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, ó, ele tá com uma lente bem grossa, porque olha o ângulo de visão que ele fez, 18 graus. Foi o ângulo de visão necessário para colocar toda a igreja dentro da foto. Para 18 graus, a espessura da lente tem que ser de pelo menos 16 milímetros, tá? E a distância também tem que ser bem longa, de 35 a 50 metros. Isso aqui é uma curiosidade sobre a aplicação dos ângulos que a gente acaba usando no nosso dia a dia, tá? Bom, nós faremos também
alguns exercícios de ângulos essa semana. E faremos também revisão de todos esses exercícios de geometria que nós vimos até aqui, tá? Então, eu trouxe um exercício aqui para ter certeza que vocês entenderam como usa o compasso, a régua, que é o exercício de revisão número 9, da página 110, tá? O exercício de revisão número 9 diz assim: faça com o compasso circunferências com a abertura de 2,5 centímetros. Professora, como é que eu marco 2,5 centímetros? É só vocês pegarem a régua, colocar a ponta seca no 0 e a ponta de lápis no 2,5 centímetros da régua. Tá bom? Marcou 2,5 centímetros? Marcou. Trava o compasso, aí coloca aqui, ó, no centro do xizinho. E faz a sua circunferência. Esse exercício, ele quer 3 circunferências do mesmo tamanho, da mesma abertura. E aí, você vai fazendo 3 circunferências com a mesma abertura. Tudo bem? Então, vocês vão fazer os exercícios que estão lá no e-mail que a Neia vai mandar. Caprichem, prestem bastante atenção, porque é muito importante a gente fazer esses exercícios bem direitinho, tá? Ainda tem mais uma aulinha que vocês vão assistir hoje, que é sobre polígonos. Então, eu vou deixar as 2 aulinhas para a Neia colocar lá no YouTube, tá bom? Beijos!